Na última quarta-feira, dia 2 de agosto, o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, pela primeira vez em 3 anos, cortou a taxa Selic, saindo do patamar de 13,75 para o patamar de 13,25, uma queda de meio ponto percentual. A queda em si não é surpresa, mas a magnitude do começo desse ciclo de queda foi surpreendente para muita gente, uma vez que boa parte do mercado esperava uma queda de 0,25. Prova disso foram taxas de títulos públicos de mais curto prazo caindo no dia seguinte da reunião e também o boletim Focus que saiu nessa segunda-feira, que cortou novamente a previsão para a taxa Selic no final de 2023, 2024 e 2025, como vocês podem ver na tela. Menos 0,25 em cada uma das previsões. Ou seja, se formos considerar a taxa Selic desse início de ciclo, quando estava em 13,75, que é a taxa do final lá em 2025, nós teríamos 5,25 pontos percentuais de queda. Inclusive, no último vídeo eu comentei de um estudo da XP falando sobre a correlação entre queda da Selic e aumento da Bolsa. Contudo, quando você fala em Bolsa, em Ibovespa, você está falando de muitas empresas diferentes. E algumas são mais beneficiadas do que outras nesse ciclo de queda. Que setores são esses? É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, além também de fazer um apanhado geral das ações da carteira e dos resultados de alguns desses papéis. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto desse vídeo, que será um pouco mais extenso, são resultados de empresas, uma dívida que eu tinha com vocês também que vai ser saldada, falar sobre os setores, depois eu vou comprar na prática. Eu vou lembrar que hoje eu abri inscrição para a 22ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de dinheiro, de investimentos e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões, montando uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui e no exterior para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa viver dos rendimentos desse patrimônio. Tudo isso com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno, porque por mais didático que eu tente ser, ao longo aí de 130 aulas você vai ficar com dúvida e vai querer tirar essa dúvida com alguém que tem experiência de mercado, educação, paciência, para te responder e te orientar. É essa a função da equipe. Eu tenho analista lá com 25 anos de experiência, que mora nos Estados Unidos, tenho economista com passagem pelo BNDES, tenho advogado com mestrado em finanças, tenho especialista em criptomoeda, então é uma equipe multidisciplinar, muito completa, e se você perguntar para qualquer um que já fez o Viver de Renda, ele vai te falar da qualidade, tanto da didática quanto da equipe. Na dúvida, basta perguntar. E para quem quiser entrar nessa turma, eu lembro que há um link aqui na descrição. Espero ver vários de vocês no Viver de Renda 22, garanto que valerá muito a pena. Começando agora o conteúdo, primeiro, antes de mais nada, eu vou resgatar uma dívida que eu tenho com vocês de um vídeo que eu gravei no dia 31 de maio de 2023, quando eu peguei perguntas que eu fiz ao ChatGPT sobre como ele montaria uma carteira aqui no Brasil, inclusive alimentando o ChatGPT com dados de empresas, e ele foi lá e montou uma carteira com alguns dos principais nomes da nossa bolsa. Sendo que na orientação eu passei para ele, olha, seria algo de uma revisão anual, então anualmente eu pretendo revisar essa carteira, e o que faltava era lançar esses papéis lá no iProfit. E foi isso que eu fiz para esse vídeo. Na ocasião, o ChatGPT tinha selecionado 15 papéis, eu tive que tirar um porque era a empresa Lynx, que foi comprada pela Stone, simplesmente ela não tem mais capital aberto. A Stone até tem capital aberto, mas a Lynx seria uma parte pequena da Stone, então seria um outro papel. Eu cortei e ficamos com 14 papéis. E aí eu simulei o investimento de R$100 mil, divididos na mesma proporção entre os 14 papéis, feitos no dia 31 de 5 de 2023, quando eu gravei esse vídeo da carteira do ChatGPT. E após mais de 2 meses da gravação desse vídeo, apesar de ainda ser um prazo curto, vamos dar uma olhada em como essa carteira performou em relação ao Ibovespa, ao benchmark para uma carteira de ações. Eu estou logado aqui na minha conta do ChatGPT, eu criei uma subconta ChatGPT, para não confundir com a minha carteira. Nós temos aqui os 14 papéis, TOTUS, Magalu, Petrobras, CCR Rodovias, Via Varejo, Raia Drogasil, Vale, Equatorial, Repvida, Bradesco, Itaú, Ambev, Eco Rodovias e CPFE. Aqui nós temos a movimentação diária da carteira, mais um dia muitas vezes é simplesmente aleatório. O que eu quero dar uma olhada é nessa posição detalhada. Aqui nós vemos as movimentações, teve papel subindo bem nesses 2 meses, 25% Eco Rodovias, Repvida 19%, Equatorial 15% e parte da carteira, 5 papéis dos 14, com quedas, a maioria leves, exceto essas duas aqui. O ChatGPT gosta de correr risco, botou 2
posições de varejo na carteira, menos 19% para Magazine Luiza e menos 21% para Via Varejo. Mas talvez ele só esteja antevendo o que nós teremos pela frente, né? Falaremos disso mais pro final do vídeo, sobre setores beneficiados por queda de juros. E aqui nessa parte eu vejo apenas a variação do preço que eu paguei nessas ações, ou melhor dizendo, o ChatGPT teria pago, para o preço atual. Então estou levando apenas o possível ganho de capital em conta e não distribuição de proventos. E se a gente vai na parte dos proventos, descendo aqui para o gráfico, veja que no mês de agosto nós teremos um total distribuído de R$ 562,37, o que vai dar um yield on cost no mês de mais de 1%, 1,31. E para setembro ele vai ficar até mais alto, em 2,21. Depois você tem algumas distribuições já colocadas para o final do ano e começo do ano que vem, e isso logicamente vai impactar a rentabilidade. Não foi uma carteira que o ChatGPT montou com base em dividendos, dentro do prompt que eu enviei para ele. Quem quiser mais detalhes é só assistir o vídeo que eu gravei sobre isso, vai estar aparecendo o cartão aqui em cima. A gente falou sobre performance, então dividendos seriam algo a mais, mas não o foco principal do ChatGPT. E a gente consegue olhar aqui na parte de minha rentabilidade com a performance da carteira, já considerando dividendos que foram recebidos nesses 2 meses que nós tivemos desde a seleção das ações feita. E no geral o que aconteceu com a carteira é que ela está com um desempenho bem aquém do benchmark. Então veja que ela está rendendo 4,22, o Ibovespa está rendendo quase 10%, 9,96, o IPCA bem pequeno nesse período de 2 meses, 0,38, o IFIX 6,82 e o CDI em 2,3. Então a carteira ganha do CDI, ganha da inflação, mas perde para IFIX e para Ibovespa. Aqui nós temos a representação gráfica, a carteira em verde. Ela até chegou a ganhar do IFIX, depois ela realizou, caiu muito puxada para baixo por conta do varejo e ficando aqui em praticamente metade da posição do Ibovespa. Então parece que por enquanto, e talvez isso mude muito rapidamente, uma inteligência artificial não consegue superar o índice de mercado, pelo menos nesse curto prazo, de acordo com as ordens que eu dei para ela também. Talvez se eu tivesse falado, né, selecione papéis dentro de alguns setores, excluindo, por exemplo, o varejo, o resultado poderia ser bem diferente, mas eu deixei, de certa maneira, livre para que o ChatGPT escolhesse as ações que ele queria. E o que eu vou fazer ao longo dos vídeos é atualizando vocês da performance da carteira deles, lembrando que a cada ano, ou seja, em 31 de maio do ano que vem, eu vou perguntar para ele, né, lembrá-lo do que ele fez e saber se ele vai querer mudar alguma posição, retirar, vender, comprar mais alguma ação enquanto mantém todas as outras, para que a gente possa ir atualizando ao longo do tempo. E como o Mayala fica mais inteligente com o passar do tempo, talvez ele consiga escolher melhores papéis, né? Mas não sei, estamos com 2 meses de performance, faltam mais 10 para que a gente faça uma revisão. E antes de mudar o usuário para minha carteira de ações, para atualizá-los do que aconteceu e também comentar os resultados de 4 empresas, eu vou lembrá-los que o MyProfit ele vai reajustar preços. Então, hoje o MyProfit tem 2 planos, o plano Premium e o plano Pro. O plano Pro dá acesso ao mercado nacional, o plano Premium também coloca cripto e mercado internacional. É o que eu uso para calcular, por exemplo, todo o meu imposto de renda, o cálculo do preço médio de cripto sai lá integrado, sem nenhum tipo de trabalho, mesma coisa com posições internacionais. Porque eu prefiro, como vocês sabem, investir diretamente lá fora. BDR entraria no plano Pro, não precisa do Premium. E o que vai mudar? Hoje você conseguiria assinar o MyProfit no plano mensal. Esse plano ele vai ser excluído e nós teremos agora um plano anual que vai ser parcelado em 12 vezes, sendo que o preço também será alterado. Hoje, o plano Premium, esse que dá acesso ao mercado nacional, ele custa R$ 199 e vai ser reajustado para 238. E o plano Pro, que vai ter mais cripto e mercado internacional, ele custa 299 e vai ser reajustado para 358. Quando que isso vai acontecer? No dia 10 de agosto. Ou seja, você teria até quinta-feira para assinar com esse preço antigo. Lembrando ainda que por conta da parceria que eu tenho com o pessoal do MyProfit, o criador do MyProfit, ele foi meu aluno no Viver de Renda Turma 10, eu tenho um cupom de desconto aqui para vocês. Perini10, para que você possa assinar qualquer um desses planos, ainda no preço antigo, se você fizer até quinta, com 10% de desconto. Agora mudando para minha carteira de ações. Estou com ela aberta aqui, vejam que nesse momento eu tenho 7 papéis na carteira, eu quero aumentar isso ao longo do tempo, chegar a pelo menos 10, ficar ali entre 10 e 15, não pretendo passar de 15. Veja aqui que eu tenho Transmissão Paulista, penúltima a entrar na carteira, setor elétrico, Copasa, B3, que foi a última posição adicionada, Sanepar, Bradesco, Klabin e Banco ABC. Agrupando por categorias, eu vou sair dessa tela para vir aqui em meu patrimônio, que a gente consegue ver melhor a questão do percentual da carteira. Agrupando por setor,
Veja que eu tenho 45,6% em serviços financeiros, aqui ele está juntando bancos com B3. Tem utilidade pública, que é a parte de energia e também de saneamento, quase 40%. E materiais básicos, que seria Klabin, com 15,1%. Ou seja, ainda é uma carteira muito concentrada em 3 setores, que eu gosto, né, senão não teria colocado aqui na carteira, e empresas que eu entendo que estão descontadas, mas ao longo do tempo eu quero desconcentrar isso colocando pelo menos mais nomes, ainda que em setores eu não vá fugir tanto disso, talvez um ou outro setor que eu também gosto entre na carteira. Se a gente for olhar aqui a posição detalhada para ver o quanto as empresas subiram desde que eu comprei, colocando um filtro do maior para o menor ganho, então Klabin é a posição que mais subiu, quase 30%, depois Sanepar, Copasa, Bradesco subindo 13,69%, Banco ABC subindo 9,44%, Transmissão Paulista 3,77% e B3, que foi a última posição que entrou na carteira, está caindo menos 1,8%. É a única posição nesse momento que está em queda, sendo que a rentabilidade que eu tenho comparando o preço atual com o meu preço médio, ou seja, não leva em conta proventos, é de 13,29%. Só que se eu for na parte de proventos, nós veremos que a carteira ela tem uma distribuição interessante. Se eu pego, por exemplo, aqui o mês de agosto, o yield on cost da carteira vai ficar em 1,66%, com dividendos vindos das ações no valor de quase R$2.000. E se eu pego os meses que já passaram, 0,69 em julho, 1,38 em junho, 1,11 em maio. Então estou numa média aqui nos últimos meses que numa conta de padaria, a gente vê até pela altura das barras no gráfico, daria até mais de 1%. De modo que a minha rentabilidade também ficou muito boa. Indo nessa parte específica do MyProfit, o que nós vemos é o seguinte, que a carteira que estreou em fevereiro de 2023, quando eu comprei os primeiros papéis, se eu não me engano, de saneamento, está com rendimento acumulado de 18,26%, enquanto o Ibovespa no mesmo período está dando 13,59%, IPCA 2, IFIX 14,6% e o CDI 5,55%. Lembrando que, como essa carteira só tem ações, a melhor comparação para ela, como benchmark nesse caso, é o Ibovespa. E estamos batendo com folga esse benchmark, apesar de uma realização que tivemos agora nos últimos dias. A carteira estava rendendo mais de 20%, mas o Ibovespa caiu também. E desses papéis que eu tenho em carteira, 4 divulgaram resultados recentemente. Eu vou comentar rapidamente sobre eles, dando os pontos principais. O Bradesco, segundo o maior banco privado do país e maior posição da minha carteira, divulgou resultados no dia 3 de agosto. O lucro líquido recorrente do banco foi de 4,52 bilhões de reais, foi uma queda de 35,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só que mesmo com essa queda, ele ficou acima das estimativas dos analistas, que estavam em torno de 4,47 bilhões. A inadimplência acima de 90 dias, e a inadimplência foi um ponto de atenção nos últimos resultados, ficou em 5,9, acima dos 3,5 do ano anterior, até porque se você compara o mesmo período, a gente teve uma subida de juros muito grande, e isso acaba impactando essa questão da inadimplência. E nas palavras do diretor executivo, vou ler aqui ipsiliteris, estamos bem próximos disso, entre parênteses, um pico de inadimplência. Ou já atingimos, e certamente após isso a tendência é de redução. Aí ele continua, vemos como positiva a nossa expectativa de redução dos índices de inadimplência em 2023. Ou seja, daqui para frente, até por conta de queda dos juros, pode ser que o pior da inadimplência já tenha ficado para trás. Em todo caso, os bancos sempre têm aquelas provisões para devedores duvidosos, eles deixam dinheiro separado para isso, o que depois pode ser revertido para resultado da empresa, e hoje nós temos 10,3 bilhões de reais separado, o que comparado ao ano anterior fica 5,3 bilhões acima. E com esse resultado, a rentabilidade que o banco consegue sobre seu patrimônio, ela ficou bem abaixo da registrada no mesmo período do ano anterior, estava em 18,1 ROI do banco e agora está em 11,1. O principal ponto positivo para o banco foi a operação de seguros, que é bastante relevante e teve um resultado que chegou a 4,8 bilhões, uma alta de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente pega a projeção de lucro de Bradesco para 2023, ela fica em torno de 20 bilhões e com payout, aquilo que vai ser distribuído por acionista, de 69%, ou seja, uns 5,7 bilhões serão distribuídos como você pode ver na figura. E indo no MyProfit, eu posso ver como é que estão os indicadores do banco depois da saída desses resultados. Então veja que Bradesco continua sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, está em 89% do valor patrimonial hoje, paga um dividendo de mais de 6%, 6,68% em relação ao preço atual, aquilo que já pagou nos últimos 12 meses, e está negociando num preço-lucro de 9,13%. E como eu já disse quando eu coloquei Bradesco na carteira, eu não esperava ter a chance de colocar um banco tão grande, com muita exposição ao agronegócio, com um braço de seguros bem relevante, para dentro da minha carteira abaixo do valor patrimonial. Então, com esse resultado, apesar de ter sido um resultado mais fraco ainda na esteira do que está acontecendo com o Bradesco por conta de inadimplência, e já pensando que o pior pode ter ficado para trás, até por conta da queda dos juros agora, que pode diminuir a lucratividade de certos empréstimos, mas também diminui a inadimplência. Eu vou comprar mais Bradesco nesse vídeo porque eu acho uma posição boa, principalmente nos preços
preços atuais. Mas dando continuidade agora com o próximo papel, Copasa. Copasa teve um lucro líquido de 249,3 milhões. Isso é uma alta de 38,2% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ficou em 647,8 milhões, o que é uma alta de 31,6% quando comparado ao ano anterior, mas ficou abaixo das expectativas do mercado, o que resultou numa queda de 8,45% no dia 1º, o pregão seguinte ao resultado. E aí você pensa, caramba, mas o lucro líquido veio 30% maior, o EBITDA veio 30% maior e o papel cai 8,45%? Sim, a questão de que a expectativa estava muito alta. Essa é a vida, né? Felicidade é a diferença entre expectativa e a realidade. Se a expectativa está muito mais alta que a realidade, você acaba ficando infeliz. Então, digamos que os investidores de Copasa esperavam ir para a cama e ganharam só um beijinho, e a expectativa acabou derrubando o preço da ação. Contudo, se você olha, por exemplo, a margem EBITDA da empresa, mesmo com esse resultado abaixo do que esperava, como o resultado foi positivo, nós temos um ganho percentual de quase 5 pontos. A margem EBITDA agora é de 40,4% e no ano passado estava em 35,5%. E aqui um dado interessante do que a gente vai ver mais à frente. Porque Copasa, ela tem uma dívida líquida de 3,3 bilhões de reais. E essa dívida, ela não é preocupante, mas ela tem um custo. A empresa tem uma despesa, um serviço com essa dívida. Sendo que 45,3% dela é indexado ao CDI. E agora o CDI está caindo, o que poderia gerar menos pressão sobre os resultados da empresa. E colocando o print na tela dos indicadores da Copasa, retirados do MyProfit, vejam que ela negocia num preço-lucro de 6 vezes. Se eu for pegar o preço EBITDA da empresa, tá em 3 vezes, com dividendo de quase 9% e tá negociando 10% abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, é uma empresa lucrativa, que vai ter o menor serviço de dívida agora, é um monopólio local, com concessões de longuíssimo prazo, a maioria delas, vende um produto que tem demanda inelástica, eu ainda posso comprar esse negócio por menos do que ele vale no patrimônio, e com dividendo de quase 2 dígitos. Então também vou comprar mais Copasa. Terceiro resultado de Klabin, o lucro líquido veio estável em 971 milhões de reais, mas o EBITDA teve queda, foi de 1,34, caindo 32% em relação ao ano anterior. Lembrando que quando eu coloquei Klabin aqui na carteira, eu estava em dúvida entre Klabin e Suzano, que é uma outra empresa também com esse perfil de exposição à celulose, mas muito mais voltada para a exportação. Enquanto Klabin, ela pode escolher se ela vai comercializar mais com o mercado interno, fazendo, por exemplo, caixas de papelão, ou se vai exportar celulose para o mercado externo. E tendo em vista esse período de dólar mais baixo em relação ao real, que acabou afetando o resultado da empresa, por isso esse EBITDA menor, ele escolheu comercializar mais com o mercado interno. Então nós tivemos 6 pontos percentuais de crescimento nas vendas no mercado interno. E por conta desse efeito do câmbio, do dólar mais baixo em relação ao real, a receita da Klabin também foi afetada, ficando em 4,29 bilhões, 15% a menos do que o faturamento do segundo trimestre do ano anterior. Só que esse dólar baixo, apesar de ser ruim para as vendas, também auxilia a empresa na parte da sua dívida. Klabin tem uma dívida líquida de 19,5 bilhões, o que dá 2,6 vezes seu EBITDA. É um patamar de endividamento mais alto, mas é normal para essa empresa, ela trabalha com essa dívida, até porque ela consegue pegar dívida por um custo baixo. Ela praticamente se endivida no mesmo custo que o Tesouro Americano faz isso, uma dívida de 5% em dólar. Aí você pensa, caramba, é em dólar, né? Uma exposição a uma moeda que pode disparar. Mas lembre-se que ela tem um hedge contra isso, porque ela pode exportar também celulose, se protegendo da subida do dólar. E, inclusive, por alavancagem, como ela tem um faturamento alto e essa dívida vai vencer ao longo do tempo, não é toda para agora, ela tem um prazo médio de 8,7 anos, ou seja, o que ela fatura é muito maior do que ela tem que pagar de dívida agora, isso não seria um problema para a Klabin. Sem falar que a posição em caixa dela paga 44 meses de dívida. Mas veja que esse dólar mais baixo ajudou a empresa. E a outra parte da dívida dela, menor, uma dívida interna, que dá uns 14% da dívida total da empresa, então veja que é uma parte muito menor. Mais ou menos 1/3 dela está indexado ao CDI, que agora está caindo, então também vamos ter menor despesa de dívida para a Klabin. Colocando o print com os indicadores de Klabin na tela, veja que ela paga um bom dividendo também, de 6,6%. Está sendo negociada 2,8 vezes seu EBITDA, 5 vezes seu lucro. E aí uma métrica que a gente tem que dar atenção em relação à Klabin é que pelo preço-valor patrimonial você pode falar, poxa, a empresa não está barata assim. Só que as métricas em relação aos seus resultados deixam ela barata. Em relação ao valor patrimonial, Klabin é uma empresa centenária. Então vai ter lá no seu patrimônio um monte de coisa marcada a preços do passado e que valorizaram muito, como terras, apenas acompanhando a inflação. Até por isso que a empresa ela consegue se endividar a um custo baixo. Ela deixa lá a fazenda, a terra, a plantação dela, as árvores, como garantia. Então essa não seria a melhor métrica para você analisar Klabin. E novamente, eu vou aproveitar para comprar agora após o resultado, porque eu achei um resultado interessante, embora com queda, na minha visão tá tão barato que eu tenho que comprar novamente. E a última posição a ser comentada aqui na carteira, Transmissão Paulista, teve um belo aumento de lucro em comparação ao ano passado, 252% a mais, um lucro de 261 milhões, e com aumento em torno de 20% aí no EBITDA e também na receita. E quando eu olhei esse resultado aqui, com crescimento em receita, crescimento em EBITDA, mas esse baita crescimento de lucro, eu pensei, será que foi alguma coisa não recorrente?
suficiente para ter crescido tanto lucro assim, ou foi só eficiência operacional? E aí eu fui procurar e a empresa falou que são projetos novos que foram energizados agora. No caso, os projetos de Biguaçu e Itaúnas. Transmissão Paulista entrou há pouco tempo na carteira, se mexeu muito pouco do preço em relação ao qual eu paguei. Eu coloquei porque eu achava que estava muito barato, como vocês podem ver na tela, negociando a quase 7 vezes lucro, 6 vezes o EBITDA, e com preço em relação ao seu valor patrimonial abaixo de 1, tá com desconto de 6% em relação ao seu patrimônio. E com dividendo interessante, de 4,5%. Então também vou aproveitar para comprar mais Transmissão Paulista. Só que antes de entrar na parte prática e para essas compras, eu vou aproveitar um último dado da Transmissão Paulista para que a gente possa falar sobre os setores que são beneficiados com a queda da Selic. Veja aqui a composição da dívida da empresa. Então veja que ela pega dinheiro com BNDES, tem debêntures indexados ao IPCA, tem debêntures em CDI, tem CCBs emitidos, tem outras dívidas, mas veja que o CDI é uma parcela relevante, são 23,4% do total da dívida da empresa. Então com o CDI mais baixo, a empresa também vai ter um menor serviço da sua dívida, o que deve melhorar seus resultados. Isso vai acontecer com várias empresas da Bolsa. Só que algumas com certeza vão colher mais benefícios disso em relação a outras. E aí vamos pensar em setores nos quais isso acontece para que depois você possa fazer seu estudo e ver empresas específicas. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, depois de 3 anos tivemos o primeiro corte na Selic, saindo do patamar de 13,75 para 13,25. E depois desse corte, o Boletim Focus, que saiu hoje, já apresenta mais redução da Selic para o final do ano, cortando 0,25 para 2023, para 2024 e para 2025. E, logicamente, antes disso acontecer, Bolsa já se adianta, os investidores já querem pegar aqueles papéis que devem subir mais com isso. E aí um dos motivos para esse papel subir foi, como eu disse em várias empresas, um serviço da dívida menor. Tem empresa, por exemplo, que tem muita receita, tem um resultado da sua operação, mas depois tem tanta dívida e tanta despesa com isso que o lucro ele fica muito pequeno. E o investidor no final está comprando no limite, para quem está focado em dividendo, por exemplo, é o lucro que vai ser distribuído. Então, com o menor serviço da dívida, sobra mais lucro. E essa posição passa a ser mais interessante para os investidores, que inclusive, num segundo efeito, podem sair da renda fixa para começar a procurar posições em bolsa. E aí beneficiando tanto ações quanto fundos imobiliários. Isso vai começar a acontecer imediatamente? Lógico que não, porque o CDI ainda está muito alto. Com a Selic em 13,25, o CDI está pagando 13,15. É mais de 1% ao mês ainda. Só que a gente sabe que essa tendência de queda da Selic, ela vai prosseguir. Se você olha as expectativas daquelas opções de Copom para a próxima reunião, vejo aqui que elas majoritariamente estão em torno de 0,5% de queda e tem uma parcela acreditando até numa queda mais forte, de 0,75%. Ou seja, ninguém está botando manutenção agora, que o ciclo vai parar. E um outro ponto é que esses juros mais baixos também estimulam o crédito. E as pessoas que tomam crédito no Brasil geralmente tomam crédito para consumir. E esse consumo vai parar na mão das empresas, principalmente ligadas a essa atividade. E aqui tem um estudo do pessoal da Teva que mapeou o desempenho de índices diferentes de setores da Bolsa em cenários de alta e de queda dos juros entre o ano de 2016 e 2020. Lembrando que de 2016 a 2020 a gente teve uma Selic caindo de 14,25% até 2%. O ciclo agora não tende a ser tão agudo assim, até porque nós tivemos uma pandemia no meio do caminho. Mas pelo menos dá um cheiro do que pode vir a acontecer. E aí veja no gráfico que eu coloquei aqui na tela para vocês, que a primeira posição ficou com a par de commodities. Mas a gente tem que lembrar também que depois, por conta da pandemia, as commodities dispararam. Primeiro caíram muito e depois dispararam. Então pode ser que essa parte das commodities não venha a se repetir agora. Agora, depois disso, você tem comércio, energia, bens de consumo, varejo e só então você chega no Ibovespa, que é uma média puxada para cima por esses setores e para baixo pelo restante. Então veja que comércio, energia e consumo estão presentes ali entre as primeiras posições. E aí vendo isso, talvez você se pergunte, será que foi por conta de um possível corte de juros, após ser alimentado com dados que o ChatGPT colocou 2 posições de varejo na carteira dele, que agora estão penalizando a carteira, mas que talvez venham a subir? Pegando o Magazine Luiza, por exemplo. Ela é uma empresa muito alavancada. No primeiro trimestre desse ano, ela tinha uma dívida de mais de 5 bilhões de reais. Em relação ao EBITDA, 2,18 vezes. E boa parte dessa dívida era atrelada ao CDI. E aí, segundo a empresa, eu vou ler aqui realmente ipsilíteres, no primeiro trimestre, as despesas financeiras líquidas totalizaram 632,4 milhões de reais, equivalentes a 7% da receita líquida. Em relação ao mesmo período do ano anterior, as despesas aumentaram 2,1 pontos percentuais, devido ao aumento da taxa de juros na economia brasileira ao longo do ano. E aí veja o seguinte, 7 pontos percentuais da receita foram consumidos apenas com despesa financeira, ou seja, o custo de ter aquela dívida. E com isso a margem de Magalu acaba ficando muito comprimida. Hoje ela tem uma margem negativa de 1,94. Ou seja, de tudo que a empresa ganha, o que sobra no lucro da empresa, depois que ela faz tudo, paga o serviço da dívida, os custos e despesas operacionais, é menos R$ 1,94. E aí imagina o efeito transformacional que 7 pontos de margem, não vai vir um 7 de uma vez, mas que digamos que 3 pontos de margem vem ao longo do ano
para a Magazine Luiza. Ela sai de uma margem negativa e entra numa margem levemente positiva. Se você pega a Via Varejo, a margem é mais negativa ainda, é menos 2,13, com uma dívida maior, de 8,17 bilhões de reais. E o endividamento é medido pela dívida líquida EBITDA em quase 4 vezes. E aí, para essas empresas de margem muito apertadas, essa é uma ideia do Peter Lynch, ele falava que em ciclos assim elas podem compensar. Porque ninguém gosta de empresa com margem baixa. Todo mundo quer procurar empresa com margem alta. Só que se uma empresa é, por exemplo, uma B3, que é uma outra beneficiada por queda de juros, que tem uns 40% de margem, e aí a margem sai de 40 para 41, poxa, é legal, aumento de margem é sempre bom, mas não transforma a empresa. Agora, se a margem de uma empresa é meio e vai para 1, então o lucro líquido dela dobra. Se é menos 2 e vai para 2, ela deixa de ter um pesado prejuízo para passar a ter um lucro muito relevante. E é por isso que, se você olha em vários ciclos, várias das empresas que mais sobem no começo são aquelas que mais caíram antes, porque foram muito penalizadas, foram esmagadas durante o momento de subida de juros. De modo que o varejo ele é muito beneficiado, mas eu vou colocar empresas do varejo aqui na minha carteira? Não. Até porque na minha vida pessoal já tem exposição a varejo. Minha esposa tem marca de roupa, também é sócia no sex shop. Então não preciso disso na minha carteira de ações, prefiro outros setores. E se você quiser se expor ao consumo sem ser por varejo, você pode pegar, por exemplo, o setor de shopping. As próprias empresas citadas, Magazine Luiza e Via Varejo, têm suas principais lojas em vários shoppings, só que esses shoppings vão ter todo um pool de lojas diferentes e vão ser beneficiados por um boom de consumo que possa vir de uma queda de juros e de uma expansão de crédito, porque vai ter mais gente procurando tomar dívida. E se a gente pega numa comparação desse ano, Magazine Luiza e Via Varejo contra empresas de shopping, aqui eu coloquei Aliansce Sonae, Alço 3, Iguatemi, IGIT 11 e Multiplan. Veja que no ano as empresas de shopping sobem mais que Magazine Luiza. E se a gente for recuar até o período fechado de 12 meses, isso continua acontecendo. Inclusive com Magazine Luiza revertendo subida para queda e Via Varejo estava caindo em ambas as janelas. Então seria uma maneira com menos risco de se expor a isso, pegando inclusive um bom upside na subida. E por último, como eu citei, tem a questão da B3. Posição caçula aqui na carteira. Nesse momento é a única que dá prejuízo, é a empresa mais cara de longe em termos de métrica que eu coloquei aqui, mas é um monopólio, é a nossa única bolsa que tem algo extremamente positivo. Eu sou cliente da B3 há 17 anos. E devo continuar sendo cliente pelas próximas décadas. Talvez você que está assistindo já seja cliente há 1 ano, 2 anos, 3, ou não é ainda, mas porque viu um vídeo de Tesouro Direto que eu fiz sem ganhar nada da B3, você foi lá e comprou um título público, igual mais 2 milhões de pessoas. Num universo de pessoas que investem em renda fixa no Brasil de 15, ou seja, tem muito espaço para crescer. E quando você vai pagar aquela taxa semestral de 0,2% para o Tesouro, quem ganha aquela taxa? É a B3. Ou talvez você tenha visto um vídeo de fundo imobiliário e foi comprar que nem outros 2 milhões de pessoas também fazem aqui no Brasil. E fundos imobiliários são negociados em bolsa, e a bolsa é a B3. Ou talvez você esteja comprando ações, que nem eu que tenho minha carteira de ações, igual mais 5,3 milhões de pessoas fazem, na única bolsa que temos no Brasil, B3. E aí quando você compra fundo imobiliário e ações, talvez sua corretora não cobre taxa de corretagem, o mais comum hoje em dia. Só que você, se pegar a nota de corretagem, vai ver que você tem custos com emolumentos, com taxa de liquidação, isso vai para B3. E como que você virou cliente da B3? Por acaso você viu um anúncio da B3 e falou, meu Deus, vou investir lá? Provavelmente não, você deve ter visto um vídeo meu ou de algum outro educador financeiro, de uma casa de research, ou seja, de um monte de gente que gasta dinheiro para te impactar e no final quem ganha com isso é a B3. E pode vir a ganhar muito mais se os juros baixarem mais do que a gente espera. Só com baixa de juros já vai ganhar. Mas tivemos um outro ciclo parecido com o último que tivemos, de 2016 e 2020, onde nós vimos o número de CPFs em bolsa sair de 600 mil para 5,3 milhões. Isso pode ser transformacional para a empresa. E há muito espaço para crescer, porque se você pega esse gráfico que eu vou colocar na tela, da própria B3, eles comparam o nosso mercado com Índia, China, Estados Unidos e, se eu não me engano, essa bandeira aqui é da Grã-Bretanha. E aí veja, por exemplo, que na Índia, 3% da população investe em bolsa. Aqui é 2%. Na China é 15%, Estados Unidos é 57%. Chegaremos ao patamar americano? Eu duvido muito que num curto prazo isso venha acontecer. Agora, se a gente avança mais um ponto percentual, num país com 210 milhões de pessoas, são mais 2,1 milhões de investidores entrando em bolsa e se tornando clientes da B3. Veja que é uma expansão de quase 50% da base de clientes por conta de 1% a mais da população. Então também é um papel que tende a ganhar com essa queda de juros. E se você pega o DRE da B3, veja o que aconteceu com o lucro da empresa nesse último movimento de queda de juros que tivemos entre 2016 e 2020. E que se manteve bem resiliente durante o momento de aumento, porque depois que ela ganha o cliente permanece lá por mais tempo.
E para fechar o vídeo agora, eu vou comprar os papéis que eu citei, os do resultado. Bradesco, Copasa, Klabin e Transmissão Paulista. O quanto eu vou comprar? Mais ou menos 15 mil reais de cada um. E conforme sai o resultado das outras empresas, eu devo aumentar os aportes nela também, ou se eu ver alguma coisa realmente que eu falo, caramba, perdeu o fundamento, eu posso ter que vender alguma empresa. Mas não acho que será o caso. Já estou com o home broker da corretora aberto, tenho aqui a posição de Bradesco ordinária, que é que eu tenho na carteira, então vou comprar. Vou deixar a ordem aqui a 13,78, comprar mais ou menos 15 mil reais, então vai dar umas 1.100 ações. Comprar um pouco menos, 1.000, já que Bradesco é uma posição que eu tenho na carteira. Preenche a assinatura eletrônica, dou aqui, confiro se está tudo certo. Pronto, ordem Bradesco aberta, agora vamos para Klabin. Vou deixar a ordem a 23,24, o preço atual, vai entrar atrás das outras. 600 papéis mais ou menos, vou botar um pouco mais, aliás, 700 passa, então 600 papéis, ordem aberta. Chegou a vez de Copasa, 800 papéis em Copasa, ordem dada. E por último, Transmissão Paulista, 4. Coloco 25,58, 600 papéis e ordem foi enviada. Todas as ordens estão abertas, agora é só esperar executar, mas sobre isso eu atualizo vocês no próximo Viver de Ações aqui no canal. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico e para quem quiser aprender mais, lembro, vagas abertas para a turma 22 do Viver de Renda, espero ver vários de vocês lá. Um grande abraço e até a próxima.